algumas perguntas que serão dirigidas por alguns dos nossos colegas à escritora convidada. Vamos começar com a pré dos 4 anos e vamos avançando até ao 4º C. Olá, como te chamas? Miranda. Quero que querias perguntar? Não, seria a lenda do cavalo. Do cavalo? Vocês sabem qual é a lenda que ela está a falar? Cavalo. Aquela lenda era como se fosse um dragão, não era? Parecia um dragão, mas era um cavalo, um dragão, era uma mistura. Aquela lenda, portanto, não sei se vocês sabem, mas uma lenda é algo que se conta há muitos anos. Aquela história é uma história que as pessoas velhinhas, lá daquelas zonas mais chiques, sabem. Contam aos netos, os avós já contavam. Portanto, uma lenda é uma história que se vai contar ao longo dos tempos. Às vezes as pessoas vão introduzindo outras ideias, mas o essencial, a história mantém-se. Eu descobri aquela história, por acaso não foi uma senhora de lá que me contou, mas sim através dos livros. Mas só que estava contada de outra maneira, estava contada para adultos. O que eu fiz foi pegar na história e escrever de uma forma mais simples para as crianças perceberem. Portanto, eu imaginei que havia um menino a conversar com a avó e a avó começava a contar a história e ele ia fazer perguntas sobre a história. E assim, torna-se mais simples e mais fácil perceber aquela lenda. Perceberam? Ela perguntou quando eu era pequenina qual era a profissão que eu queria ter. Ai, deixa-me ver se eu me lembro. Já sei. Ai, uma vez eu tinha 7 anos, andava no 2º ano, era mais ou menos da idade dos meninos, e a professora disse assim, eu nunca tinha pensado nisso, e a professora disse, bom, hoje todos os meninos vão fazer uma composição a falar sobre aquilo que querem ser quando forem grandes. E eu nunca pensei nisso, como é que eu quero ser? Por acaso, eu não sabia o que é que já não posso cobrar. Mas pensei, já sabe. Quando for grande, quero ser costureira. Sim, escrevi lá. Quando for grande, quero ser costureira, para fazer muitas roupas, para as pessoas, para a minha mãe, para o meu pai, para toda a gente. Depois, cheguei à escola, li aquilo, resultado. Todos os meus colegas começaram a gozar e eu entro no recreio e digo assim, olha, estou a precisar de uma camisa nova, não queres fazer uma camisa? E eu, na verdade, não quero. Porquê? Foi a única profissão que eu lembrei. Naquela altura eu não conhecia muitas profissões, eu só sabia que a minha avó bordava, o meu pai cavava e não podia nem bordar nem cavar. A minha mãe estava em casa a cuidar de nós, não trabalhava fora. Eu não conhecia muitas profissões, a única profissão que eu me lembrei era aquela, porque era a minha vizinha, que era a madrinha da minha mãe, que fazia roupas, as pessoas iam lá, ela fazia as roupas, as pessoas davam dinheiro em troca, e pensei, bom, é melhor aqui do que ir cavar ou ir bordar. Então, daí essa composição. Mas, na verdade, eu nunca tinha pensado o que é que eu queria ser. Mais tarde, quando eu comecei a ler e a descobrir que havia um mundo maravilhoso dentro dos livros, aí eu comecei a sonhar e a dizer que um dia eu queria ser escritora. Se eu prefiro das histórias ou contá-las? Eu gosto das duas coisas. Vocês já devem ter percebido. Portanto, eu continuo a ler quando tenho tempo. Infelizmente, hoje em dia não tenho assim tanto tempo devido ao meu trabalho, porque eu muito absorvente e ocupa muito tempo. Mas, sempre que posso ler. E depois, contar histórias. Eu gosto imenso de contar histórias, porque eu estava sempre a contar histórias. E não quer dizer que sejam histórias dos livros, histórias pequeninas, por exemplo. Eu tenho uma filha que tem agora 17 anos, chama-se Carolina. E quando ela era do nosso tamanho, ela dizia, mãe, eu não gostava de contar histórias. Mas ela não queria as histórias dos livros, queria as histórias quando eu era pequenina. E eu conheci. Então, todas as coisas que me lembrava, eu transformava em história. Boa pergunta. Como é que eu tive a ideia de escrever a nuvem que queria escrever onde era preciso? Gostaram da história da nuvem? Sim! Como é que se chamava a nuvem? Este foi um teste, para ver se vocês realmente tinham ouvido bem. Ok. Era
Foi essa memória que me ficou da minha infância, de olhar para o céu e ver os desenhos das nuvens, que depois, agora é adulta, eu me lembrei dessa maravilha que era fazer essa brincadeira e decidi escrever a história da Clara. Vocês lembram-se do decidi imaginar que a Clara falava, conversava, brincava às escondidas no céu. Imaginei que a Clara era como se fosse uma menina, ia para a escola, das nuvens, brincava, e depois tinha uma ideia de querer fazer coisas bem, ou seja, de ajudar a todos que precisavam. Neste caso, eram as árvores que não tinham água, as pessoas que estavam a morrer. Ela, no fundo, era uma nuvem que queria ajudar o mundo a ser melhor. E isto foi uma mensagem que é precisamente esta: todos nós, desde que vocês pequeninos, podem contribuir de alguma maneira para o mundo ser melhor. É a mensagem que eu acho que já expliquei um bocadinho esta pergunta, não acho? Mas pronto, então, eu fui percebendo, quando descobri, como descoberta, que existiam livros. E que esses livros nos levavam para outros mundos, para outras ideias. Tudo podia acontecer nos livros. Nós podíamos não ter nada à nossa volta, mas nos livros tínhamos tudo. Um mundo diferente. E podíamos viajar para outros lugares, conhecer pessoas diferentes, imaginar personagens. Nos livros tudo é possível, não é? Nos livros tudo é possível. Até a Clara brincar às escondidas no céu, no livro, não é? E foi aí, ao sentir que era tão bom ver, que eu pensei, eu gostava de conseguir escrever as coisas tão bonitas para os meninos também ficarem contentes de ouvirem. E vocês ficaram contentes ao ler estas histórias? Sim! Então vamos fazer a pena. Qual das três profissões gosta mais? Escritora, professora ou jornalista? É uma pergunta difícil. É difícil e é fácil ao mesmo tempo. Quer dizer, eu gosto muito destas três coisas. Só que não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, não é? Para isso, viram qual o livro que eu mais gostei de escrever? Bom, eu gostei de escrever todos. Para além daqueles três que vocês viram, eu também tenho um livro que já não é tanto para crianças, que se chama Contos de Embarcar, que é sobre histórias reais de imigração, histórias que realmente aconteceram. Tenho ainda uma outra história no livro, que é a história dos meninos chamados João, era muito feliz. E eu gostei de todos, mas acho que aquilo que eu gostei mais foi o Bertoldinho, aquela história do menino. Porquê? Porque era uma história que a minha avó contava, a minha mãe contava, e é um livro que lembra muito da minha infância. Foi um tempo que, apesar das dificuldades, quando vocês viram, eu sou o primeiro livro aos 11 anos, portanto, nós tínhamos muitas dificuldades, apesar disso, foi um tempo muito feliz. E que prova que, por vezes, nós não precisamos ter muita coisa para sermos felizes. Precisamos é de sentir que somos amados e que temos o essencial. O essencial que é a atenção dos pais, dos irmãos, o carinho. E tudo isso torna aquele momento da infância uma altura muito especial. Portanto, eu acho que aquilo que eu gostei realmente mais de escrever foi o Bertoldinho. E como vocês viram, é uma história muito engraçada, não é? Obrigada. De novo, aqui, mas engraçado, não fiz. Queríamos agradecer à escritora e jornalista Lilian Mota por ter estado presente na nossa escola. Estamos muito a conhecer